Olá, pessoal. Vamos fazer aqui nossa correção da atividade de geografia, atividade do dia 12 de agosto de 2020. Então, a atividade de hoje começa na página 64 e vem falando sobre o trabalho infantil, né? Trabalho infantil não é legal. Então, ele diz aqui: o trabalho infantil, infelizmente, é uma triste realidade no Brasil e deve ser combatido. Veja a seguir os motivos pelos quais as crianças não devem trabalhar. Eu vou ler porque é bem interessante e vai resumir a cartilha que eu mandei mais cedo para vocês, né? Ele diz assim, ó: a criança não deve trabalhar porque a estrutura física da criança, ossos e músculos ainda não estão preparadas para realizar esforço no trabalho. Às vezes a criança pega um peso além da sua capacidade e isso prejudica toda a sua estrutura óssea e muscular. Entendeu? Então, a frequência cardíaca da criança é mais alta do que a dos adultos. Por isso, se cansa mais rapidamente, certo? O corpo da criança produz mais calor do que o do adulto e, por isso, pode causar desidratação. A criança é mais sensível a ruídos e estar em lugares barulhentos pode afetar sua audição. O trabalho na infância pode prejudicar tanto o futuro da criança, pois ela deixa de brincar e de estudar, né? As leis brasileiras proíbe que uma pessoa trabalhe antes dos 16 anos. O máximo que é permitido é uma criança entre 14 e 16 anos ser um aprendiz. Então, o trabalho para crianças menores de 16 anos é proibido. Agora, de 14 a 16, ela pode iniciar aí na função de aprendiz, mas também não é desempenhando todo e qualquer função não, certo? Então, essa questão aqui é questão que já caiu até em concurso, certo? A partir de que idade o trabalho é permitido na situação de aprendiz? Entre 14 e 16 anos, certo? Ou seja, iniciar o aprendizado sobre uma profissão para o seu futuro. Antes disso, nada feito. Portanto, vamos todos combater o trabalho infantil. Entre nessa você também. Então, aqui, gente, ele falou muito sobre a questão da saúde. Mas como ele falou lá no último pontinho, o trabalho infantil prejudica principalmente os estudos da criança, né? Porque a criança muitas vezes é imediatista, não vê as consequências. Ah, eu não vou estudar não, eu vou trabalhar que eu ganho meu dinheiro. Sim, mas você ganha misérias, né? Aí se você não tiver uma profissão no seu futuro, você vai passar a vida toda ganhando misérias, ganhando moedas, entendeu? Então, essa é a consequência que eu vejo assim, que mais prejudica. Tem muitas crianças que eu já conversei, crianças que realizam trabalhos, tia, mais importante do que estudar é eu ganhar meu dinheiro. Sim, mas se hoje ganha uma mixaria, se você não estudar, você não vai ter uma profissão, aí vai ficar velho ganhando mixaria, entendeu? Então, ele diz assim, ó, com orientação do professor, forme um grupo com os colegas. Juntos acessem o documento. Trabalho infantil não é brinquedo. Foi essa cartilhinha aqui que eu compartilhei no grupo dos pais e dos alunos. Pedi que vocês até fizessem a leitura mais cedo, que já ia adiantando agora, né? Essa cartilha é muito interessante, ele traz os motivos que as crianças não devem trabalhar, traz umas atividadezinhas interessantes. Então, eu pedi que lesse, teve criança que leu, que imprimiu. Quem imprimiu, resolva as atividades, que é bem interessante, tá bom? Aqui ele diz assim na questão 1. Ele pediu para você acessar, eu já mandei para você para facilitar, né? Ele diz, depois de ler o documento, compartilhe com o restante da turma as impressões de vocês. Então, esse comentário eu pedi que vocês mandassem para mim em forma de texto, resolvessem no caderno e mandassem para mim. Eu vi lá no meu PV que muitas crianças fizeram e mandaram, tá bom? Então, valeu. A questão 2, ele diz o seguinte: você já viu alguma criança trabalhando? O que achou disso?
converse com os colegas e com o professor. Então, se a gente tivesse em sala de aula, dava uma discussão bem legal, né? Porque cada um ia relatar o que achou, as suas experiências. Então, aqui é pessoal. Se você já viu, você diz que sim. O que você achou, você também escreve o que você achou. Se você achou triste, se você ficou comovido, se você achou normal, que não é, nunca é normal, né? Então, eu já vi muitas crianças trabalhando, principalmente nas grandes cidades, onde a gente vê crianças naqueles sinais, né? E aí a gente fica comovido porque muitas das vezes exposta ao sol, exposta ao perigo, né, de atropelamento. E assim eu fico mais comovida ainda em ver a satisfação que muitos estão ali achando bom, achando que ganhar algum dinheiro para ajudar a família é super ótimo, né? Sem perceber que seu futuro está sendo mutilado. É essa a minha impressão do trabalho infantil que eu vi. Aqui no Fica a Dica. No Fica a Dica ele diz o seguinte: turminha do Ministério Público. Então, conheça o segmento do Ministério Público Federal voltado exclusivamente para as crianças. Ele traz mais informações sobre o trabalho infantil e outros assuntos, como cultura, ambiente, direitos da criança, além de jogos para a sua idade. Gente, esse material do Ministério Público Federal é muito interessante. Eu já trabalhei com ele 2 anos seguidos. Ó, tem essa cartilinha aqui, lugar de criança na escola. Tem essa outra, brincar, estudar, viver, trabalhar só quando crescer. E tem esse aqui também, ó, combate ao trabalho infantil. Então, o município de Alto Santo, nos 3 anos que eu estou trabalhando, ele participa de um concurso, que é o concurso do Prêmio Peteca, onde ele aborda poesia, textos, peças teatrais, tudo em função do trabalho infantil. E a minha turminha sempre participa. E esse ano eu fiquei triste porque com essa pandemia a gente não vai trabalhar, né? Mas que bom que na disciplina de geografia trouxe esse tema, pelo menos para vocês conhecerem essas cartilhas e verem que isso é uma realidade triste que infelizmente ainda existe no Brasil, né? Então vocês que têm a mamãe, que têm o papai para sustentar, que não precisam trabalhar no Brasil, são privilegiados, né? Então agradeça e retribua estudando bastante, porque muitas são as crianças que não têm a chance que vocês estão tendo de viver só para estudar, certo? Eu mesmo fui uma criança que desde cedo tive que trabalhar, mas assim, apesar do trabalho que minha mãe tinha que colocar a gente para ajudar no sustento de casa, mas ela priorizava sempre o tempo da escola. Então, eu agradeço a ela por isso. Tive que trabalhar, mas também tive a oportunidade de estudar. Então, vocês que são profissionais do estudo, que vivem só para estudar, faça por onde. Sejam profissionais mesmo, estudem a valer. Vou parar o vídeo aqui e vou fazer um segundo com a continuação, tá bom? Um abraço.